Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o 24º, um episódio onde vou conhecer os detalhes da cerimónia em torno do 25 de novembro de 1975. De seguida abordaremos a posição da Iniciativa Liberal acerca do Orçamento de Estado e, como notícia da semana, vamos abordar a violência que marcou esta semana nos bairros em torno da Grande Lisboa. Venham comigo. O Parlamento aprovou a realização de uma sessão solene para assinalar o 25 de novembro de 75, nos moldes da cerimónia do 25 de abril, uma decisão que gerou divisão entre os partidos. A proposta foi aprovada pela maioria direita composta por PSD, CDS, Chega e IEL, mas enfrentou resistência da esquerda que se manifestou contra a ideia de replicar o formato da Revolução dos Cravos para este mesmo evento. A decisão de final foi tomada durante a Conferência de Líderes, após várias discussões no grupo de trabalho designado para estudar o formato desta mesma sessão. O Partido Socialista, embora não se oponha à realização desta mesma cerimónia, criticou a imitação da sessão ao 25 de Abril, defendendo que ambas as datas têm contextos e significados diferentes na história democrática de Portugal. Já o PCP, por outro lado, manteve uma oposição bastante frontal à celebração, argumentando que a evocação do 25 de novembro visa, na sua perspectiva, desvalorizar o 25 de Abril. O partido recusou, inclusive, integrar o grupo de trabalho que discutiu o formato da cerimónia. Do lado da direita, a Iniciativa Liberal defendeu a indissociabilidade entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, afirmando que ambas as datas são marcos fundamentais no percurso de Portugal rumo à democracia. Mariana Leitão, líder parlamentar da IEL, expressou contentamento do partido por ver aprovado esta mesma celebração. O CDS, por sua vez, classificou a decisão como vitória de todos os democratas, com Paulo Núncio, líder parlamentar do partido, a sublinhar a importância de assinalar anualmente a data no Parlamento. Já o Chega, embora tenha apoiado a ação, lamentou que o evento não seja exatamente igual ao de 25 de Abril, considerando que a verdadeira democracia só foi conquistada com os acontecimentos que marcaram novembro de 75. A cerimónia, cuja proposta de modelo foi aprovada esta terça-feira, contará com honras militares e será marcada pelo hino nacional no início e no encerramento da sessão, tal como acontece no 25 de Abril. No entanto, a duração desta mesma será mais curta, com cada deputado a ter 5 minutos e meio para discursar, menos meio minuto do que na sessão da Revolução dos Cravos. Além dos discursos de várias forças políticas, o evento vai incluir também intervenções de figuras como o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e, obviamente, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Entre os convidados estão previstos nomes de relevância histórica e política, como o antigo Presidente da República, António Ramalhianes, e a família de Mário Soares. A Iniciativa Liberal confirmou que votará contra o Orçamento de Estado para 2025 na Generalidade, após consenso unânime entre 8 deputados do partido. O líder da IEL, Rui Rocha, criticou o documento, considerando sem ambição e alinhado com as políticas do Partido Socialista, mantendo níveis de despesa elevados e carga fiscal. Rui Rocha acusou o governo de falhar nas promessas de reforma e mudança, afirmando que muitos eleitores que votaram por um país reformista não se conseguem rever neste mesmo orçamento. Apesar de inicialmente considerar uma abstenção, a IEL decidiu que não poderia ser cúmplice de um caminho que considera de continuidade e não de prosperidade. Rui Rocha também expressou enormes dúvidas sobre uma possível mudança de sentido de voto na votação final, afirmando que a IEL apresentou várias propostas que foram sempre ignoradas pelo governo. Relembrar que a votação na Generalidade ocorrerá na próxima quinta-feira, com o orçamento a ter viabilização garantida pela abstenção do Partido Socialista. Após 72 horas de violência nos bairros da Grande Lisboa, o governo anunciou um reforço da segurança, incluindo nos transportes públicos, para travar a onda de desacatos que seguiu à morte de um homem por um agente da PSP na Cova da Moura. Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o aumento do policiamento já era visível na terça-feira e o Executivo está a coordenar medidas para outras áreas vulneráveis. Em reunião com autarcas da área metropolitana de Lisboa, Leitão Amaro garantiu que o Estado usará todos os meios de vigilância, tanto presenciais quanto cibernéticos, para prevenir novos incidentes. O ministro recusou revelar detalhes operacionais para não comprometer a eficácia destas mesmas ações, mas assegurou que a presença das forças de segurança será reforçada. O governo destacou também a importância de continuar a discutir soluções de longo prazo envolvendo o combate ao racismo, à integração social e o aumento da oferta de habitação para populações mais vulneráveis.
Novas reuniões com líderes comunitários estão também agendadas para a próxima semana com o governo. Os tumultos resultaram em 13 detenções e 3 feridos, além de vários autocarros e automóveis incendiados em Lisboa, Sintra e outras áreas da região. Apesar da violência, o Presidente da República e o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, observaram uma aparente desescalada e expressaram esperança de que a situação esteja a acalmar. Entretanto, o Governo compromete-se a continuar a monitorizar a situação e a garantir ordem pública, apelando à paz social e à realização de manifestações pacíficas. A manifestação do movimento Vida Justa para reclamar a morte de Odair Muniz terá início às 3 de sábado, ou seja, já decorreu quando estiverem a ouvir este episódio. O Chega surpreendeu ao abster-se na votação de um projeto de lei do LIVRE que propõe o reforço da educação sexual nas escolas e a inclusão de temas como identidade e expressão de género. Esta abstenção permitiu a aprovação do diploma com votos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda, LIVRE, PCP e PAN, gerando controvérsia dentro do próprio partido André Ventura. Críticos internos consideram que o Chega entrou em contradição com uma das suas principais bandeiras doutrinárias. O projeto de lei aprovado na generalidade propõe que os programas escolares incluam conhecimento científico sobre anatomia, fisiologia e sexualidade, abordando também discriminações com base em orientação sexual e identidade de género. Adicionalmente, o diploma sugere que o Estado promova campanhas regulares de literacia em saúde sexual e reprodutiva. Esta situação demonstra claramente as tensões internas no Chega e as dificuldades em manter a coesão ideológica, especialmente em temas sociais bastante sensíveis, como a educação sexual e os direitos LGBT. Enquanto Ventura procura posicionar o partido como defensor de valores tradicionais, a abstenção nesta votação abriu espaço para críticas e debates acesos entre os seus seguidores. Os líderes da oposição venezuelanos, Maria Corina Machado e Edmundo González, foram anunciados como vencedor do Prémio Sakharov de 2024, a maior distinção em direitos humanos concedida pela União Europeia. O anúncio foi feito pela Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que destacou que ambos representam todos os venezuelanos que lutam para restaurar a liberdade e a democracia. Maria Corina Machado, cuja candidatura à presidência da Venezuela foi barrada pelo regime de Nicolás Maduro, foi substituída por Edmundo González, que também enfrenta perseguição política. Apesar das reivindicações de vitória da oposição, com base numa contagem independente, as autoridades venezuelanas confirmam a reeleição de Maduro sem divulgar os resultados oficiais, alimentando assim, obviamente, suspeitas de fraude. Após ser acusado de usurpação de funções e outros crimes, González refugiou-se em Espanha, enquanto Maria Corina organiza protestos no seu país, mas agora também já se escondeu. Metsola destacou a resiliência de ambos, afirmando que continuam a lutar pela justiça, a democracia e o Estado de Direito e expressou confiança de que a Venezuela alcançará um futuro democrático. A entrega do prémio ocorrerá em 18 de dezembro, em Estrasburgo, na França. O prémio é uma homenagem à defesa dos direitos humanos e do livre pensamento, com vencedores notáveis como Nelson Mandela. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, foi deixado à espera no terminal militar AT1 em Figo Maduro devido a um erro no protocolo. Irritado com a situação, Rangel confrontou o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartacho Alves, num tom exaltado e com críticas públicas. Fontes alegam que o ministro teria usado expressões depreciativas como burros e camelos, mas outras fontes próximas ao governo negam que ele tenha preferido tais insultos. Esta situação gerou repercussões, com membros da hierarquia militar, incluindo o ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, a expressar enorme preocupação sobre a falta de respeito institucional demonstrada e o impacto na relação entre o poder político e as Forças Armadas. O Presidente da República pronunciou-se, afirmando que esta quinta-feira tanto o Governo como as Forças Armadas minimizaram o problema relacionado com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, após o incidente na base aérea de Figo Maduro. Segundo Marcelo, ambas as partes apontaram equívocos sem queixas ou ressentimentos. O que me chegou foram versões coincidentes que desdramatizaram a situação. O Presidente referiu que conversou com o Primeiro-Ministro e com as Forças Armadas, que confirmaram uma versão sem melindres e destacaram que o Governo diz uma coisa e as autoridades militares dizem a mesma. Marcelo Rebelo de Sousa recordou também que situações semelhantes ele próprio viveu, onde erros administrativos em operações de recepção causaram atrasos, descrevendo como desentendimentos normais administrativos e não ofensivos. Na quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro declarou apoio ao ministro Paulo Rangel, desvalorizando a polémica
como um caso criado por imprecisões nas notícias. Montenegro afirmou que, se há aqui alguém que quer abalar o governo, vá treinando porque tem muito a fazer. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o 24º do Política que Interessa. Agradecer por estarem desse lado. O episódio está disponível em formato podcast na Apple e no Spotify. Sigam-me na minha página do Instagram. Para a semana voltamos a encontrar. Até lá.